Diga isso a Ele: Espírito Santo, ilumina meus olhos espirituais. Peça para Ele, Ele está esperando você abrir a sua boca e falar com Ele. Falar: Espírito Santo, não me deixa sair daqui da mesma maneira. Espírito Santo, não me deixa sair daqui sem entendimento, sem revelação, sem restauração. Peça isso a Ele, o caminho está aberto. O caminho está aberto, você tem acesso à presença de Deus. Ei, eu disse, você tem acesso à presença de Deus. Eu vou repetir, você tem acesso à presença de Deus. Eu vou repetir, você tem acesso à presença de Deus. Você tem acesso à presença do Senhor. Não dependa de uma oração dos outros. Vai, corra para Ele. Eu vejo o Senhor fortalecendo algumas pessoas aqui. Fisicamente, o Senhor está te fortalecendo também. Ah, Senhor. Obrigado, Espírito Santo. Deixa Ele manifestar um pouco. Eu não quero atrapalhar o Senhor de forma alguma. Feche os seus olhos. Deixa Ele à vontade. Ele está ministrando agora em você. Ele está ministrando na sua vida. Isso é você e Ele. Deixa Ele ministrar. Isso, Espírito Santo. Faça aquilo que somente você pode fazer, Espírito Santo, nas nossas vidas. Não perca o que Ele está fazendo. É chegado o reino de Deus na sua vida. O reino do Senhor é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Receba a justiça do Senhor na sua vida. A retidão, receba paz. Receba a alegria do Senhor. O Senhor está afastando todo sentimento de indignidade aqui. Não, mas eu não sou digno de invocar a presença do Senhor. Realmente você não é, mas Ele te fez digno por Jesus Cristo. Não, você não pode sair daqui dessa mesma maneira que você entrou. Eu vejo o Senhor trocando vestes aqui. Você está com vestes espirituais sujas, desgastadas de tantas batalhas. O Senhor está tirando todo o peso. Ele está removendo todo o fardo, toda a tensão que você estava sentindo. Ele está removendo agora. Pai, manifesta o Teu reino aqui, Senhor. No Teu reino não existe peso, não existe enfermidade, não existe amargura, Senhor. Receba renovo da parte de Deus. Você que está seco espiritualmente, receba um renovo. É pela fé. É pela fé. Pegue, se aproprie, pegue. Agarre o que Deus está derramando agora. Eu estou recebendo, vocês não sabem como que está sendo a minha semana, mas nesta hora eu estou sendo renovada por Deus. E está fluindo, há uma unção que está fluindo aqui. Há uma unção que está fluindo. É como um rio. E esse rio está fluindo de dentro de você. E o Senhor diz a você: não deixe as minhas águas paradas dentro de você. Você que ora em línguas, comece a orar em línguas. Você que não ora, seja cheio do Espírito Santo. Isso, seja cheio, cheio, cheio. Deixe essas águas do rio de Deus fluir de dentro de você. Tem pessoas aqui que você tem parentes na sua casa que estão enfermos. Você vai chegar na sua casa hoje, você vai orar por essa pessoa.
Você vai colocar as suas mãos sobre ela e você vai orar. Ana, mas se a cura não brotar na hora, a cura vai brotar de toda maneira, nem que seja progressivamente. Queira abrandeira, em nome de Jesus. Abrandeira, queira abrandeira, o Espírito Santo, continue à vontade. Oh. Sem se distrair de Deus, se assente no seu lugar. Mas não se distraia dele. Aleluia. Aleluia. Gente, eu não cheguei com uma programação para hoje. Cheguei com uma mensagem. Mas a programação é dele. E ele já fez muita coisa agora. Aleluia. Amém? Ele já fez muita coisa. Não deixa a máscara te atrapalhar de dizer um amém, um aleluia, não. Concorde com Deus. Sim, é isso mesmo, papai. Aleluia, aleluia. Bendito é o Senhor. Amém, aleluia. Gente, que leveza que eu estou sentindo aqui. Tem alguém mais sentindo aí? Levanta a mão. Uma leveza, um refresco da parte de Deus. Uau, que renovo. Aleluia. Eu não parei. E uma das coisas que Deus ele fez, né, ele me chamou para fazer nesse tempo, é que durante um ano inteiro, num pequeno espaço de tempo, eu nunca ministrei tanto sobre oração e intercessão. Tem sido só assim, eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Aí ele disse, sou eu reposicionando o meu povo, os meus filhos, porque, gente, pelo menos nesses últimos 10 anos, eu vou falar pela igreja brasileira, que é a que eu mais conheço do que de outras nações eu conheço pouca. Mas como igreja brasileira, a igreja brasileira se tornou muito automática. Os filhos de Deus entraram no automático, no piloto automático. Vocês passaram, nós passamos apenas a vir à igreja e ir para casa, vir à igreja e voltar para casa, e mais nada, ou então participar de um ministério, ir no automático, ei, vamos fazer isso, tive uma ideia, vamos fazer aquilo outro, vamos fazer, mas a coisa mais importante das nossas vidas não estávamos fazendo. Qual é a coisa mais importante da nossa vida? O relacionamento com Deus. Relacionar-se com Deus é a coisa mais importante na vida de um filho de Deus. Ministério não é a coisa mais importante. Participar de um trabalho na igreja não é a coisa mais importante. Ai, Ana, como assim? Não, eu estou dizendo, não é a prioridade. A prioridade da vida dos filhos de Deus deve ser se relacionar com Deus. E aí o que aconteceu, gente? Um tanto de igreja inchou, um tanto de gente, um tanto de trabalho, mas faltava oração. O que mais faltava era oração. Meus irmãos, eu tive o privilégio dado por Deus de ir em tudo quanto é canto da nossa nação e ministrar sobre oração nesses últimos anos, falar sobre intercessão, e era impressionante ver como que as pessoas não sabiam nem o que era oração. O que é oração, Ana? Que coisa mais importante é essa? Por que eu falo biblicamente? Porque, gente, eu não gosto de dar opinião, não. Eu gosto de ensinar a palavra de Deus, tá? Eu gosto de falar o que está na palavra de Deus, porque o que eu falo não vale diante da autoridade da palavra de Deus. Então, mediante a palavra de Deus, eu digo para você que buscar a presença de Deus, orar, ter uma vida de oração, deve ser a maior prioridade da sua vida. Por que isso, Ana Kelly? Porque é a partir da vida de oração que todas as outras coisas fluem. Não tem como viver o reino de Deus nessa terra sem uma vida de intimidade com Ele, sem uma vida de oração. Abra a Bíblia comigo lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5. 1 Tessalonicenses é um versículo bem grande. Acho que a gente vai ficar a noite toda aqui tentando ler. Mas como vocês não estão com pressa, né, gente? Olha, é bem grande, olha. Que versículo enorme, meu Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, que eu gostaria que todos abrissem, gente. Você precisa estar familiarizado com a palavra de Deus, com a Bíblia, então vou esperar você abrir.
1 Tessalonicenses 5:17. Vamos dizer juntos? Orai, orai, não, deixa eu contar de novo. 1, 2 e orai sem cessar. Ou não pare de orar, não pare de orar. Mas afinal, não é exatamente nesse ponto, eu só quero te dar uma introdução aqui para você entender onde eu quero chegar nessa noite, como finalização dessa série. Na realidade, acho que vocês podem continuar, porque a gente precisa aprender a orar. A Bíblia fala que nós não sabemos orar da forma como convém, mas essa não é a vontade de Deus, que a gente nunca saiba a não orar da forma como convém. A vontade de Deus é que nós aprendamos a orar. Como que eu e você aprende a orar? Aprendemos a orar como? Falando qualquer coisa com Deus, falando sobre isso, a vida como que... Não. Você aprende a orar com a palavra de Deus. É a Bíblia que te ensina a orar. Qualquer coisa que você fale com Deus, ou ore, ou interceda, que não está dentro da palavra de Deus, não conte com a resposta de Deus. Porque Deus, Ele só vai responder a orações que estão dentro dos princípios da palavra dEle. Mas, afinal, o que é oração? O que é orar? Talvez vocês já estudaram bastante sobre isso. Mas vale enfatizar. Deixa eu te falar algo. Se Deus repetir alguma coisa que você falar, eu já sabia disso. Não fale, eu já sabia disso. Apenas receba de novo, porque significa que falta você colocar em prática. Se Deus está repetindo algo, é porque Deus está dizendo, ei, está faltando a prática, minha filha, está faltando a prática, meu filho. Mas o que é oração? O que é orar? Oração não é um ritual, gente. Orar não é escolher as palavras mais difíceis do dicionário para falar com Deus, não. Oração não é um ritual. Oração não é algo que você faz na igreja. Calma aí. Oração não é algo que você faz uma vez por mês ou num congresso, não. Oração não é algo que você faz quando você está passando um perrengue na vida. Oração não é algo que você faz apenas quando, sei lá, alguma coisa muito brava, você está precisando de alguma direção. Deixa eu te dizer duas coisas. Orar é conversar com Deus. É dialogar, é bater um papo com Deus. Só que a gente só consegue conversar melhor com Deus quando nós o conhecemos bem, quando nós o conhecemos melhor através da palavra dele. Meu irmão, minha irmã, é tempo de voltar a ler a Bíblia mais, ler mais a palavra, sair da ignorância. Eu estou trabalhando no material, numa apostila nesses dias, de uma matéria que eu dou, que fala do caráter de Deus. E toda vez que eu atualizo os meus materiais, eu choro. Essa semana eu chorei todas as vezes que eu estava refazendo esse material. E eu estava pensando, gente, como que é importante nós conhecermos a Deus. Se você não conhece a Deus, você não tem nem como você viver a vida cristã de uma maneira efetiva, não tem. E a oração é exatamente para isso, é para você conversar com Deus e ouvir a Deus. Porque a oração não é um monólogo. Orar é conversar, é falar com Deus, mas é também ouvir a Deus. Porque tem gente que é assim, Sidney, fala com Deus, desabafa, fala tudo. Aí na hora que Deus quer falar, na hora que Deus quer dar uma direção, na hora que Ele fala assim, meu filho, pega a minha palavra, pega a Bíblia que eu vou falar com você, a pessoa racha fora, deixa Deus falando sozinho. É igual quando você às vezes faz aqui na igreja, o pastor está aqui, dando a bênção final, antes de terminar o culto você sai e vai embora. Ei, é Deus que está falando aqui na frente, não dê as costas para Deus, não dê as costas. E às vezes a gente faz isso quando a gente vai orar, meu irmão, entenda, para você viver os propósitos de Deus nessa vida, você precisa fortalecer o seu relacionamento com Deus, através do que chamamos oração, vida com Deus. E a segunda coisa que eu quero te dizer é que não existe vida cristã sem oração. A oração é a respiração do crente. Se você para de buscar a Deus, para de orar, gente, você começa a desfalecer, você começa a definhar. Você precisa
fortalecer a sua vida de oração, o seu relacionamento com Deus. E como eu estava dizendo, isso não deve acontecer uma vez por semana quando você vem à igreja, mas é todos os dias, porque a vida cristã não é apenas sobre vir à igreja, sobre estar no ministério, pregar a palavra, evangelizar. Não, a essência da vida cristã é caminhar com Deus todos os dias. É caminhar com Ele, meus irmãos, é ter uma vida de oração. Jesus, Ele disse, quando você orar, lá em Mateus 6,6, quando você for orar, entra para o seu quarto, fecha a tua porta, que o teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Jesus estava dizendo um princípio ali que é a base da sua vida, é a sua intimidade com Deus. O lugar que eu mais amo para estar é lá no meu quarto íntimo com o Senhor, porque ali eu converso com Ele, eu ouço o Senhor, eu tomo decisões, eu tenho direções. Deus me enche com a presença dEle, me enche de paz, me enche de tudo que eu preciso. E eu também me dou para Ele, porque o lugar secreto de oração não é um lugar onde você apenas recebe algo de Deus, mas é um lugar onde você se dá para Deus. Você precisa se entregar para Deus. A vida de oração é você se render a Deus, é você cultivar uma amizade com Deus. Qual é o tanto que você conhece Deus? Qual é o tanto? O quanto que você conhece de Deus? Qual que é o tanto? Eu não conheço quase nada ainda. Eu caminho com Ele todos os dias. Todos os dias eu amo caminhar com o Senhor, eu amo estar naquele lugar secreto de oração, conhecer mais a Deus, ouvir o Senhor. Mas depois que a gente sai daquele lugar, a vida continua. E como que você vai continuar trabalhando, fazendo as coisas? Com Ele, junto com o Senhor. Trabalhe com Jesus. Vai limpar a sua casa com Ele. Converse com Ele o tempo todo. Faça tudo com Jesus. A vida de oração é uma vida onde você vive a vida com Ele intencionalmente. Não é você falar, Deus está comigo todo dia, tá? Não, Deus está comigo o tempo todo. Sim, Ele está, só que o seu problema é que você vive ignorando a presença de Deus. Orar é parar de ignorar a presença dEle. É viver a vida, gente. É você aprender a conversar com Ele o tempo todo. Você está com um problema no seu trabalho lá, chama o Senhor ali, Senhor, me ajuda aqui, me dá uma solução. Você está entendendo? Quantos estão entendendo aqui? A vida de oração é mais simples do que a gente imagina, mas nós precisamos nos aprofundar e conhecer a Deus, porque nós não conhecemos quase nada. Eu caminho com o Senhor tem 14 anos, eu ainda conheço um tiquinho de tiquinho assim, sabe, dele. Eu estava falando isso mais cedo hoje, foi ontem ou hoje? De ontem para hoje. Eu estava falando assim com o Senhor, eu falei, meu Deus, eu não te conheço quase nada ainda. Porque essa semana eu conheci outros lados do caráter de Deus que eu ainda não conhecia direito. Gente, e a gente chora, o nosso coração é pego pela presença de Deus. E nós precisamos fortalecer a nossa vida de oração. Tem pessoas que falam assim, meu sonho é ser usado por Deus, eu quero que Deus me use, eu quero que Deus me use para pregar, para fazer isso e aquilo. Meu irmão, minha irmã, você quer ter um ministério bem sucedido? Um ministério carregado da glória e da unção de Deus? Sim ou não? Você quer? Você quer que Deus use você poderosamente? Sim ou não? Então, para de pedir para Deus te usar e comece a falar com Deus. Senhor, eu quero te conhecer mais, eu quero caminhar mais contigo, revela-te mais a mim, sabe por quê? Porque a Bíblia fala que nós somos representantes de Deus nessa terra, e você não pode representar quem você não conhece. Por isso que a vida de oração é a coisa mais importante da nossa vida. Tenha uma vida de oração, uma vida de intimidade com o Senhor. A Bíblia, nesse simples versículo diz, orai sem cessar, não perca a comunhão com Deus, não perca o contato com o Senhor, meus irmãos. Sabe, quanto mais você busca pela presença de Deus, pela palavra dEle, quanto mais você se dispõe para ouvir o Senhor, mais você será cheio da presença de Deus. E você não tem que ser cheio só da presença de Deus para ser usado por Ele, não. Você precisa ser cheio para enfrentar as batalhas da vida. Porque deixa eu te dar uma notícia.
A gente sempre vai ter batalhas para enfrentar nessa vida, mas a Bíblia vai dizer no Salmo 18 que Deus nos ungiu, Ele nos capacitou e adestrou as nossas mãos para guerrear, para a batalha. Então não pense que o que você está passando é o fim da sua vida, não. Não é. Deus, Ele tem te ungido para a batalha. Só que você tem que se fortalecer nele em nome de Jesus. Em nome de Jesus, meus irmãos, vocês estão entendendo aqui? Fortaleça a tua vida de oração. Sabe, Toyara, tem gente que só busca Deus quando vai ministrar. Tem gente que só busca Deus para ter uma palavra. Deus, qual que é a palavra de hoje? Tem gente que só busca Deus quando vai fazer um evangelismo, quando vai participar de alguma coisa na igreja. Ei, você e eu precisamos de Deus todos os dias, a todo momento, a toda hora. Nós precisamos da palavra do Senhor, gente. A palavra de Deus é a nossa comida. Precisamos comer dessa comida. Eu iniciei falando com vocês que a minha semana não tem sido fácil, não tem. Ontem eu fui dormir 3 horas da manhã, para você ter uma ideia. E eu assim, meu Deus, quarta-feira lá, Lagoinha Areias, como que vai ser? Vai ser porque o Senhor faz, sabe? Gente, sabe por que Deus usa você, usa a minha vida, usa o Sidney e a Tuyara? Não é porque a gente busca o Senhor, não. Não é. Não, mas Deus te usa porque você busca muito. Não é. Deus, Ele nos usa como instrumentos porque Ele quer. É pela graça, pela bondade dEle. A nossa busca por Deus é porque nós precisamos muito de Deus. Nós precisamos da vida dEle, da alegria do Senhor. Precisamos da paz do Senhor, precisamos da orientação de Deus. Nós precisamos da presença de Deus mais do que nunca. É claro que quando você busca o Senhor, você fica cheio da presença dEle. E essa presença se derrama, transborda lá na sua casa, na sua família, no seu local de trabalho. Oh, deixe a presença de Deus inundar tanto a sua vida a ponto das pessoas ao seu redor ser contagiada, ser alcançada por essa presença que habita em você. Amém, meus irmãos? Vocês estão aqui comigo? Amém? Olha, eu estou empolgada, porque eu já cheguei, Deus já foi me renovando, me fortalecendo, porque Ele é bom. Então, essa é a base da nossa vida. Uma vida bem-sucedida, o segredo de uma vida bem-sucedida está numa vida de oração, de comunhão, de amizade, de intimidade com Deus. É na vida de oração que nós somos curados, que nós somos restabelecidos, que nós somos libertos por Deus de tudo aquilo que tenta nos prender. É com Ele, gente. Deus é fantástico, Deus é lindo, Deus é impecável e precisamos continuar conhecendo o Senhor através da vida de oração, de comunhão, de palavra, de busca. Ah, Senhor, eu te amo demais. Ele é demais. Você precisa conhecer mais, sabe? Às vezes você fica pensando aí, não sei por que Deus não fez isso na minha vida, por que não deu certo isso e aquilo. E Deus te diz hoje, sabe por quê? Porque você não para receber os meus conselhos. Você não para receber a direção que eu tenho para você, para essa e essa área da sua vida. Você não para deixar eu mudar a sua mentalidade através da minha palavra. Você está entendendo, gente? A seriedade disso? E aqui, eu quero ir para a última parte dessa noite aqui. Eu falei tudo isso só para criar uma base para uma breve introdução do que eu vou finalizar aqui nesses últimos minutos. Gente, a vida de oração, de intimidade com Deus, Davi disse uma coisa: eu peço ao Senhor e a buscarei. Que eu possa habitar na presença do Senhor todos os dias da minha vida. Para quê? Para pedir algo para Deus? Não! Só para ver a Deus. Só para contemplar a beleza de Deus. Deus é lindo, Deus é belo. Ele é lindão demais. Gente, a fidelidade de Deus é maravilhosa. A bondade de Deus, a graça de Deus, a justiça de Deus é perfeita. A retidão de Deus, a sensatez de Deus. Ah, não, eu estou muito apaixonada. Só pode. Ele é perfeito. Você precisa conhecer, porque quanto mais você conhecer a Deus, mais transformado você será segundo a imagem de Cristo.
segundo o caráter de Cristo. Então essa é a base da nossa vida, sabe? Em nome de Jesus, se recuse a partir de hoje a dar qualquer passo na sua vida ou a fazer qualquer coisa para Deus sem antes consertar a tua intimidade com o Senhor, a tua vida de oração, sabe? Uma coisa que eu aprendi há um tempo atrás é que se alguém chegar assim para a gente e falar assim: ô Tuyara, Ana Kelly, ensina a gente a pregar, a fazer a obra de Deus. Esse não é um ensino sábio no momento. A melhor coisa que a gente pode ensinar às pessoas é como buscar a presença de Deus. Porque com a presença de Deus vem capacitação, vem sabedoria, vem graça, vem unção. Gente, com a presença de Deus tem tudo o que você precisa. Então para de ficar invertendo as coisas. Sabe, busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as outras coisas serão acrescentadas. O que quer dizer isso? Quando você busca pela presença de Deus, você está buscando pelo rei. Porque o reino de Deus não vem sem o rei. Está entendendo? Não vem, você tem que buscar pelo rei. Para que tudo aquilo que é do reino de Deus inunde a sua vida. E tudo que diz respeito a você. Mas aqui eu quero entrar numa parte muito importante. Eu falei aqui primeiro o que é oração e o que não é oração, né? Orar é caminhar com Deus, é ter intimidade, é ter tempo de qualidade com o Senhor, é conversar com Ele, é ouvir a Deus. Mas existe uma tarefa muito importante que nos foi dado como igreja. Quem aqui é a igreja do Senhor junto com os irmãos? Você sozinho é filho e filha de Deus. Mas quando nós estamos juntos aqui, nós somos igreja. Sabe o que é a igreja do Senhor? Eu vou fazer várias perguntas aqui para você. O que é igreja? O que é a igreja de Jesus? Ah, é um templo. Não, não é. O que é a igreja do Senhor? Pensa aí, responde aí para você. Se alguém te perguntasse: fulano, o que é a igreja? O que é a igreja de Deus? Pensa aí, qual que seria a sua resposta? Quero te falar algumas coisas. A igreja de Deus é um organismo vivo, composto de pessoas que são chamados filhos de Deus, que nasceram de novo. Mas eu quero te dizer uma outra coisa. A igreja não está aqui nessa terra para ser um movimento do povo de Deus, esperando Jesus voltar. Ei, deixa eu te dar uma notícia. A Bíblia fala que Jesus não vai voltar enquanto todas as coisas estiverem sido restauradas. Atos capítulo 3 e 1 Timóteo 3, e tem outra versículo também. Deixa eu te dizer isso, Jesus está voltando sim, mas não agora. Não é agora. Porque Jesus não vai voltar num contexto de caos. A Bíblia fala que Jesus vai voltar num contexto onde todas as coisas terão sido restauradas. Preste atenção. A Bíblia fala isso. Mas quem está restaurando tudo? É a igreja do Senhor nessa terra. A igreja do Senhor, você e eu, fomos chamados para influenciar essa terra a partir da influência dos céus, a partir da influência da presença de Deus. Você está entendendo aqui, gente? Sim ou não? Levanta a mão e você está entendendo. Então, a igreja, ela não é um movimento. Ah, é um movimento do povo que gosta de Deus. Não! A Bíblia vai dizer que Jesus, como cabeça da igreja, Jesus, ele depositou na igreja toda a plenitude dele. Não, vocês não estão aqui comigo. Ana, o que isso tem a ver com oração? Você vai entender, calma aí. Tá até dando uns estouros aí, não liga para os estouros não. Meus irmãos, olhem bem para mim aqui. Nós não somos um movimento aqui esperando Jesus voltar, não. Jesus vai voltar quando nós, igreja dele, tivermos cumprido aquilo que ele nos mandou fazer nessa terra. Então eu quero te dar uma notícia. Ai, para que eu vou fazer uma faculdade? Para que eu vou casar? Para que eu vou fazer isso? Jesus vai voltar mesmo? Ei, para de ignorância. Deus te deu sonhos, propósitos e projetos, que Ele vai usar esses sonhos para a extensão do reino dEle através da sua vida. E eu dou uma palavra profética que o Senhor me trouxe semana passada. Semana passada não, perdão, 3 meses atrás. É tempo de recomeçar. É tempo de planejar as coisas com Deus.
A Bíblia fala lá em Provérbios capítulo 16, que Deus nos deu a habilidade de planejar. Deus colocou sonhos e projetos no teu coração que não é para ficar enterrado, é para você colocar para fora, a fim de que através da sua vida o reino do Senhor se expanda dessa terra. Obrigada, Sidney. Uau! O reino do Senhor quer se expandir através de você. É um tempo de recomeçar, e nós, igreja do Senhor, nós estamos aqui para entrar em cada esfera dessa sociedade e implantar a glória de Deus, o reino de Deus naquele lugar. Só que isso começa através da oração. Se você não for cheio da presença de Deus, se você não fortalecer o teu relacionamento com Deus, você vai implantar o quê? Você vai influenciar quem? Ninguém, você mesmo. E o Senhor está te chamando, volta, venha para a intimidade comigo, que eu quero mudar a tua mentalidade, eu quero te ensinar a pensar como o meu reino pensa. Eu quero colocar em você um coração de acordo com o meu reino, com os meus princípios. Então, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, pega essa nova estação, a primavera começou semana passada. Ou paralelo espiritual, pega esse novo tempo, pega tudo aquilo que você engavetou, que você achava que Deus não iria realizar, coloca diante do Senhor, planeja com o Senhor em oração, busque pela presença do Senhor, porque Deus quer usar cada um de nós, porque como eu disse, a igreja não é um movimento qualquer nessa terra, a igreja está nessa terra, sabe para quê? Para tomar essa terra para o reino de Cristo. A Bíblia diz lá em Apocalipse, o reino desse mundo, o mundo, o sistema, já passou, agora é de nosso Senhor. E nós estamos aqui para preparar o caminho de Cristo. E o que isso tem a ver com oração? Você precisa ser cheio das virtudes do reino de Deus. Se você quiser viver, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra, assim na terra como no céu. Existe algo a mais para você viver, que tem a ver com o que Jesus nos ensinou a chamar pelo reino, a dizer, venha o céu sobre a terra, venha os valores do nosso Deus sobre essa terra, e transforma a sociedade, transforma as pessoas, e restaura famílias, e cura pessoas. Volta para o teu lugar de oração e fortalece a tua vida com Deus, porque dali Deus vai te ensinar a principal tarefa, a primeira tarefa da igreja. Qual é a primeira tarefa da igreja? Não é evangelizar, não. A primeira tarefa da igreja se chama intercessão. Intercessão, Ana Kelly, o que é intercessão? Intercessão não é apenas uma oração. Orar é falar e ouvir Deus, mas na intercessão você penetra o mundo espiritual em prol de outras pessoas, repreende Satanás, manda o inferno embora, e então a glória de Deus se manifesta sobre aquela pessoa a quem você tem orado. Por que a primeira e principal tarefa da igreja, antes da igreja começar a evangelizar, a começar a pregar, por quê? Porque as coisas são geradas primeiro no mundo espiritual, as coisas acontecem lá primeiro para depois acontecer na terra, meus irmãos. É tempo de você não ficar só naquele lugar, sabe, de achar que a vida de oração é para você. Não, não, o lugar secreto não é para te levar para o isolamento e para o egoísmo, mas é para te levar a abençoar pessoas. Intercessão. Precisamos interceder mais, precisamos orar mais. Abra a Bíblia comigo também, lá em 1 Timóteo, capítulo 2. Aleluia, vocês estão aqui comigo? Estão entendendo? Está claro, gente? Está claríssimo? Estou resumindo aqui. 1 Timóteo, capítulo 2. Olha o que a Bíblia fala sobre intercessão. Sabe, você tem que ter a vida de intimidade com Deus, mas você tem que ser uma pessoa que intercede pela sua família, pela sua igreja, pela sua liderança, pela sua nação, pelas nações da terra também. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas. O que são súplicas? Súplicas são petições, solicitações, orações. Está vendo que a oração, que a intercessão é um tipo de outra oração? Porque aqui tem a diferença. Súplicas, orações, vírgula,
intercessões, que é uma petição diante do rei, e ações de graça por quem, gente? Ah, só pela minha família, só por mim. É por quem? Por quem? Hã? Como é que está aí? Por quem? Fala aí. Por quem? Por todos os homens. Ou em algumas versões, por todos os tipos de pessoas. Por todos, por quem mais? Pelos reis e por todos que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Pois há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Olha o que a Bíblia está falando. Gente, tem gente que fala assim, deixa eu te fazer uma pergunta aqui, outra pergunta para você pensar. Por que depois que você entregou a sua vida a Jesus, você não foi para o céu logo? Por que você está nessa terra? Para quê? Se Deus não quisesse que nós cumpríssemos planos e propósitos que Ele tem para fazer através de nós nessa terra, no mesmo dia que a gente entregou a vida para Jesus, a gente já teria ido para o céu. Para que você está aqui? Por que a gente está falando nessa semana sobre oração? Para que eu preciso orar? Para que eu preciso interceder? Para quê? Para quê? Deixa eu te dar uma recapitulada em umas coisas aqui. Porque, Sidney, é um tempo de reforma, da gente voltar para a palavra de Deus, o que está escrito. O que está escrito na palavra? Deixa eu só voltar aqui. Meu irmão, minha irmã, você está vivo assim como eu, porque Deus, Ele quer manifestar o reino dEle nessa terra através de você. Deixa eu te falar uma coisa. Quem morre hoje em Cristo vai para o céu, vai para a glória. Mas se Jesus voltar hoje com o reino dEle, os céus vai vir sobre a terra. A nova Jerusalém a gente não vai, os céus que vão vir se Ele voltar hoje. Então, deixa eu te ensinar uma outra coisa. Nós, a igreja do Senhor, é apostólica nessa terra. O que é ser apóstolo? Apóstolo não é uma promoção eclesiástica. A pessoa começa como evangelista, foi promovido a pastor. Depois de pastor, bispo, depois... Não, isso são tarefas. São tarefas. Tem gente que fala assim, Ana, você é pastora? Não, porque Deus não me chamou para cuidar, ficar no lugar e cuidar de pessoas regularmente. Deus me chamou como profetisa e professora da palavra, né? Então, por isso que eu prego também. Mas a gente tem que entender isso, porque senão as pessoas, elas se perdem. Tipo, o que é um apóstolo? O que é um pastor, um profeta? Gente, o chamado apostólico, a palavra apóstolo, não é uma palavra dos céus. É uma palavra que os romanos usavam no governo, no Império Romano. E aí Jesus pegou essa palavra e usou e falou assim, olha, vocês serão meus apóstolos. O que um apóstolo faz? Um apóstolo, ele é enviado, a palavra apóstolo significa enviado. Ele é enviado para uma terra tão distante, para um lugar com a finalidade de implantar os valores e a cultura do reino do qual ele pertence. Para que ele faz isso? Porque ele prepara aquela terra, aquele ambiente todo, ele muda a sociedade, para que quando o rei vir, o rei chegue naquela terra e se sinta em casa, e se sinta como se ele estivesse na própria terra dele. Ou seja, nós, a igreja, ela é apostólica. Nós estamos aqui nessa terra para implantar a cultura de Deus nessa terra, a cultura do reino de Deus nessa terra, para que quando Cristo chegar com o reino dele, que não terá fim nessa terra, ele se sinta como no céu. E aí sabe o que acontece? Venha os céus, venha o teu reino, faz a tua vontade igual era feita na terra. E para finalizar, por que então que a gente precisa interceder? Porque quando nós intercedemos, eu não tenho tempo para te dar aqui um treinamento sobre intercessão, mas quando nós intercedemos, gente, eu falo tudo isso com base bíblica.
Quando nós oramos e intercedemos, existem dimensões espirituais que se abrem sobre a nossa vida, que se abrem sobre a nossa cidade, que se abrem sobre aquele bairro, sobre aquela nação. Por quê? Porque existe uma lei espiritual que nos ensina o seguinte, uma lei bíblica espiritual, que os anjos, eles só manifestam na terra quando há oração. Daniel precisou orar e jejuar para que viesse o anjo. A igreja, no capítulo 4 de Atos, precisou interceder por Pedro para que o anjo viesse e abrisse a cela de Pedro. No capítulo 12 aconteceu de novo. E aí a gente tem outras referências de momentos de intercessão, quando os anjos têm autoridade para vir sobre a terra. Quando você ora, quando você intercede pelos outros, você está abrindo os céus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Nós precisamos orar. E a intercessão, ela é exatamente isso, ela é preparar essa terra para que os céus venham sobre essa terra. Aqui eu não vou entrar agora em batalha espiritual, mas eu quero que vocês entendam o que acontece quando você ora. Eu quero te ensinar outra coisa. Quando Deus construiu, fez os céus e a terra, Ele estabeleceu leis espirituais após se mover nessa terra. Ele criou o ser humano e a lei espiritual é a seguinte: apenas seres que possuem corpo, matéria, podem habitar nessa terra. Ou seja, espíritos que não têm corpo são ilegais nessa terra. Preste atenção. Então, quando você ora, os anjos são espíritos. Quando você ora, você dá autoridade legal para que os anjos de Deus venham e se manifestem nessa terra, e os espíritos malignos que são ilegais nessa terra batam em retirada. Quando você ora, é isso que acontece. Quando você intercede, quando você busca a Deus. Porque espíritos fora do corpo, de um corpo, de uma matéria animal é legal, porque eles têm um corpo, uma matéria, eles são ilegais. Eles são ilegais. Mas, e Deus? Como que Ele se move nessa terra? Através da igreja. Através de mim e de você. Sabe por que o Espírito Santo habita em você? Ele é um Espírito. Sabe por que o Espírito Santo está legalmente nessa terra? Porque Ele habita no teu corpo, que é templo dEle. Gente, isso é muito forte, eu não sei se vocês estão entendendo, eu estou resumindo aqui. Então, quando nós oramos, nós expulsamos todo, por isso que na intercessão envolve repreender Satanás, mandar embora espíritos malignos e dizer a eles: vocês não são legais nessa terra, porque a Bíblia fala lá no Salmo 115, verso 16, os céus é do Senhor e a terra Deus delegou aos filhos dos homens. Queridos, se nós queremos que o reino do Senhor venha sobre essa terra, precisamos orar mais. Precisamos adorar mais o Senhor para que os céus se abram, para que os anjos do Senhor, tomem essa terra e preparem juntamente com a sua igreja o terreno para o Senhor. E aí, sabe o que acontece? Quando o reino do Senhor vem, quando Jesus veio e passa a governar a terra, o reino dele se estende, a gente volta lá para o plano original de Deus no Éden. Qual que era o plano de Deus lá no Jardim do Éden? Para que Deus criou Adão e Eva? Para ter relacionamento com eles também. Mas Deus fez o homem para que através do homem ele governasse a terra. Deus queria governar a terra através do homem. Aí Adão e Eva caíram, pecaram. O plano de Deus se frustrou, sim ou não? Não se frustrou. O homem errou, o homem falhou, mas o plano de Deus não falhou. Sabe por quê? Porque em Gênesis 3,15, Deus disse que da semente da mulher nasceria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Jesus veio como segundo Adão. Quando Jesus foi tentado, Satanás falou assim para ele: olha, está vendo esse reino que foi me dado? Eu vou te dar se você se prostrar diante de mim e me adorar. Quem que deu o reino dessa terra, a autoridade dessa terra para Satanás? Foi quem? Adão e Eva, quando eles pecaram. Mas Jesus falou: não, eu não vou me prostrar diante de você. Eu vou conseguir a autoridade da terra de volta, mas não vai ser assim, vai ser através da cruz.
Então a Bíblia vai dizer que Jesus ele morreu, ressuscitou, e quando ele ressuscitou, ele disse: toda autoridade me foi dado nos céus, não só nos céus, mas na terra. O segundo Adão, o plano de Deus era governar a terra através do homem. O segundo Adão tomou de volta o governo dessa terra, mas sabe o que ele fez? Ele deu à igreja, ele disse: portanto, ide, agora é com vocês. O plano de Deus se mantém de pé até hoje. Deus, através da igreja dele, está governando a terra, meus irmãos. E quando a igreja ora, quando a igreja intercede, a igreja está dizendo para o mundo espiritual: essa terra não é de Satanás, essa terra pertence ao Senhor Jesus, e quem reina aqui é o Senhor Jesus com a sua igreja. Você está entendendo que quando você ora, quando você intercede, quando você repreende a Satanás, você está assumindo a sua posição de governo junto com Cristo sobre essa terra? Você está entendendo isso, gente? Isso é muito tremendo. Então o Senhor, Ele te ensina hoje: volta para a intimidade. Fortaleça o teu relacionamento comigo, a vida de oração, porque eu quero te usar também como um intercessor. O primeiro chamado da igreja é para interceder. As batalhas espirituais são vencidas primeiro no mundo espiritual. Essa terra é conquistada na oração. Essa terra é conquistada de uma maneira sobrenatural. O mundo hoje está muito melhor do que nos tempos bíblicos. Isso só mostra que Jesus continua estendendo o governo dele através da igreja dele ao longo dos séculos. Eu não sei o tanto que você já estudou história, mas o evangelho nunca foi tão pregado como nesses últimos séculos, como nesses últimos anos, porque isso só mostra que é chegado o reino de Deus. E você precisa se fortalecer em Deus, ter uma vida forte de oração, para que você absorva e aprenda de Deus quais são os princípios desse reino que Deus quer manifestar através de você. Muitas coisas não aconteceram ainda na sua vida, porque você tem os valores desse mundo caído. Você tem os valores desse sistema. Quando eu falo mundo, eu não estou falando de planeta Terra. Estou falando do sistema mundano. Talvez a tua mente ainda é muito mundana, não se parece com a mentalidade dos céus. Antes de querermos mudar uma cultura, antes de querermos mudar Ribeirão das Neves, o Brasil, as nações, precisamos mudar aqui. Não vos conformeis com este século, mas sede transformados pela renovação do teu entendimento. Absorva o entendimento do reino de Deus através da vida de oração, da busca por Deus, da palavra de Deus. A palavra de Deus muda a tua mentalidade. Para quê? Para que vocês sejam capazes de experimentar e comprovar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ou seja, você nunca vai saber o que é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus enquanto você tiver valores e princípios desse século. Você precisa, através da oração, através da palavra de Deus, aprender quais são os princípios de Deus, como que o reino de Deus funciona, porque a Bíblia fala que você foi transportado do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. No mundo espiritual agora você está no reino de Deus, só que você tem que mudar aqui, porque Deus quer usar a sua vida nessa terra, para que a vontade dele venha em você e através de você. Ore mais, busque mais pela presença de Deus, leia mais a Bíblia, seja transformado por quem Deus é e pela presença dele. Se coloque de pé nesse instante. Aleluia. Deus falou com você hoje? Sim ou não? Então eu quero que você comece a falar com Ele. Tem pessoas aqui que você precisa ajeitar a sua vida com o Senhor. Não saia daqui dessa noite sem tomar a decisão
de se consertar diante de Deus, de voltar para a intimidade, buscar a Deus, começar, em vez de você ficar, fecha os seus olhos nesta hora, só escute, em vez de você ficar só assistindo o jornal, se enchendo das informações dessa terra, das más notícias, pegue as más notícias e transforme em oração. Interceda por tudo aquilo que está acontecendo e que não é a vontade de Deus para o ser humano. Porque Deus está restaurando essa terra através da sua igreja. A igreja do Senhor é a maior autoridade nessa terra. Senhor meu Deus, obrigada, Pai, pela Tua palavra. Obrigada, Deus, porque em breves minutos o Senhor falou tanta coisa aqui conosco, Pai. E eu oro, Deus, para que tudo o que foi ensinado, tudo o que foi pregado, Pai, Deus, nesses últimos 40, 45 minutos, Deus, eu oro, Pai, para que o Senhor, Deus, venha colocar essas verdades no espírito dos meus irmãos. Oh Deus, e começar a partir de hoje um processo de metanoia, de uma mudança no entendimento, Senhor. Remova, Pai, da mente dos meus irmãos todo sofisma, todo entendimento errado da Tua palavra, todo aquilo, Deus, que foi ensinado de maneira errada. Deus, eu oro para que o Teu reino comece a se manifestar na vida dos meus irmãos. O Teu reino, a Tua vontade, Pai. Deus, traga-nos um despertamento no Teu Espírito, nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Traga um despertamento, levante as suas mãos e diga: Senhor, eis-me aqui, Senhor, eu Te entrego a minha vida, eu Te entrego os meus sonhos, Deus, eu entrego a Ti tudo aquilo que não está alinhado com a Tua vontade. E eu escolho a Tua vontade para a minha vida. Peça a Ele: Senhor, me ajude a Te buscar todos os dias. Me ajude a Te amar, a Te conhecer. Ensina-me a orar pelas pessoas, por todas as pessoas. Ensina-me, peça ao Senhor agora, meu irmão, ensina-me a orar pela minha família, pela minha cidade, pela minha nação, pelos governos. Deus, desperta-nos como igreja. Desperta-nos como igreja. Pois Teu é o reino, Teu é o poder, Tua é a glória para sempre. Amém. Pois Teu é o reino, Teu é o poder, Tua é a glória para sempre. Amém. Pois Teu é o reino, Teu é o poder, Tua é a glória para sempre. Amém. Pois Teu é o reino, Teu é o poder, Tua é a glória para sempre. Que Ele cresça e eu diminua, que Ele apareça e declare isso, declare isso. Abra a tua boca e declare isso ao Senhor. E todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que Ele cresça, eu diminua, que Ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servos de todos os irmãos. Que Ele cresça e eu diminua, que Ele apareça
constranja com a sua glória e todo o seu amor. Infinita humildade, servo. Teu reino, teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória pra sempre. Pois teu é o reino, é o poder, tua é a glória pra sempre. Pois teu é o reino. Deixa o céu descer, deixa o céu descer, deixa o céu descer, deixa o céu descer. São os céus que virão e tomarão essa terra. Pois teu é o reino. Você pode declarar com toda a força do seu ser. Tua. Pois teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória pra sempre. Amém. Pois teu é o reino, teu é o poder, tua. O Senhor conta com você, através de cada área da sua vida. Deus quer expandir o reino dele em você e através de você. Jesus disse que o reino dele não será de uma maneira visível a primeiro momento. Nem dirão, ei-lo aqui ou lá está. Porque o reino de Deus está dentro de você, disse Jesus. Quando você nasceu de novo, Deus colocou em você a semente do reino dele. Essa semente tem que sair, tem que crescer, tem que germinar, tem que dar frutos. Desperta tu que dormes. Você que está dormindo e dizendo, não, para quê? O Senhor tem algo a mais para cumprir na sua vida. Em outubro do ano passado, o Senhor me disse que esse ano de 2020 seria um ano de alinhamento da igreja dele. Seria um ano de alinhar a visão. Só que eu não imaginava que seria em meio a uma pandemia. O Senhor quer colocar você no eixo. O Senhor quer colocar a sua vida no eixo. Seja forte na tua vida de oração. Ore sem cessar. Não pare de buscar a Deus. E não pare de interceder por todos os homens, pelas nações, pelas pessoas. Deus está para fazer algo muito doido nessa terra. Isso não é um jargão, algo muito tremendo. Louco aos olhos de quem não entende. É tempo de desengavetar aquilo que você achou. Não, Deus não está nem aí para isso. Quem disse? É tarde demais? Não, não é. Não é porque você está vivo. Você não está no céu, você está aqui. Enquanto você estiver aqui nessa terra, você tem uma missão. Deus quer usar você para deixar um legado. Ei, o Senhor diz a algumas pessoas aqui, você que é casado, você é casado e falou, não quero ter filhos. O Senhor está dizendo, planeje ter filhos. O Senhor diz aqui, planeje ter filhos. Porque o mundo precisa da tua geração.
Você precisa deixar um legado através dos seus filhos. Sei você que não pode ter filhos por causa de esterilidade. Seja você homem, seja você mulher. Seja curado de toda esterilidade, de todo problema no teu útero ou no teu sistema genital. O Senhor diz: vocês precisam construir um legado do meu reino nessa terra. Meu Deus, estou tentando parar aqui, gente, mas o Senhor está falando. Desperta você que está dormindo, você que adormeceu, e Cristo te iluminará. Ele vai te direcionar.